então entrar na Pequena Sereia do Disney. Essa não foi a primeira vez que o Disney fez uma criação em torno dos contos de Andersen. Ele já havia feito anteriormente o Patinho Feio, ele fez a Frozen, ele fez o Soldadinho de Chumbo e fez a Pequena Polegar, e aí nós vamos para a Pequena Sereia. A razão para o Disney ter, para a companhia, né, no início, o Disney ter criado ou ter direcionado os seus filmes para crianças em Andersen, tem uma razão histórica. A mãe do Disney lia para ele os contos do Andersen. Então, desde pequeno, ele teve um contato com o mundo de Andersen e depois, com o seu gênio artístico, ele então transformou essas histórias que povoavam a imaginação dele em filmes, em cartoons, dirigidos para as crianças. Muito bem. Eu vou retornar a isso, mas eu queria antes falar um pouquinho sobre a ópera que eu havia anteriormente comentado com vocês. Essa ópera chamada Russalka, ela foi escrita quando deixa eu ler o nome aqui certinho, o poeta Jaroslav Kvalp visitou Bornholm. Bornholm é uma ilha ao norte da Dinamarca, uma ilha belíssima, e ele então, visitando essa ilha e inspirado no conto do Andersen, ele escreveu essa ópera, que no primeiro momento era um texto apenas, e que depois Antoni Dvořáček Russalka musicou esse texto, e é por isso que esse texto tem o nome de Russalka, em homenagem ao compositor que deu vida musical ao texto do Kvalp. Muito bem, então esse é esse texto que eu mostrei para vocês anteriormente e que nós pudemos assistir essa ópera em Praga, alguns anos atrás. Em Praga, alguns anos atrás. Muito bem. A Pequena Sereia de Andersen, do Disney. O que eu poderia dizer? Na verdade, o que ficou da Pequena Sereia foi a história de que a Pequena Sereia vivia no fundo do mar, com a família dela, com o rei, enfim, o pai dela, com as irmãs, e que tinham o direito de subir à superfície após completarem os 15 anos. E ela, então, salva o príncipe. Esse tema, essa parte da história permanece. Mas somente isso. Porque a história foi, a partir daí, completamente modificada em todos os sentidos. Se vocês forem ler a história do Andersen e o lugar, o fundo do mar, muito pouco você tem dessa descrição detalhada, mesmo em fotografias. Eu não vou discutir a tecnologia, os efeitos tecnológicos criados para o filme, não vou discutir isso, porque realmente é uma obra de arte nesse sentido. Mas nós não podemos dizer que essa história é a história da Pequena Sereia. Há personagens ali que não existem no conto original, o caranguejo, o peixe, eles não existem no conto original. A ave que vivia, a ave sabida, eles não existem no conto original, né?
E não existe também essa vida terrestre que foi localizada e que foi falada e que foi mostrada no filme. Essa vida terrestre não é o foco da Pequena Sereia. O foco da Pequena Sereia é o amor. O foco da Pequena Sereia é o sacrifício que se faz pelo amor. O foco da Pequena Sereia marca essa diferença, mas ao mesmo tempo esse coração bondoso, sonhador, esse coração amoroso que a Pequena Sereia tinha pelo príncipe. Então, ela estava imbuída de todos esses sentimentos por ele. E se ele estava feliz, então ele iria continuar feliz e ela iria virar uma espuminha, né? Essa é a ideia. Mas nós sabemos que a Disney Produções tem sempre a preocupação com o final feliz. E então, no filme, nós temos um final feliz. A princesa casando com o príncipe, a Pequena Sereia casando-se com o príncipe, indo explorar outras terras. Eles focam muito a questão das diferenças, a questão de outros lugares. Tanto que ela sai em viagem com o príncipe e pergunta para ela: onde é a primeira parada de vocês? Não sabemos, vamos viajar. Então, qualquer coisa que foi inspirado, né? Nós podemos dizer, como eu disse no início, inspirou essa temática, a Pequena Sereia, que deixa sua vida marítima para se casar com um príncipe terrestre e toda a problemática no entorno deixa de existir. Inclusive aspectos religiosos que estão presentes no texto de Andersen foram totalmente deletados na versão da Disney. Não existem os aspectos religiosos. O Andersen menciona Deus em alguns momentos no texto dele, no conto dele. Então, assim, não há em nenhum momento uma menção a questões religiosas no texto. Então, essa também é uma diferença muito grande, porque sabe-se muito bem que o Andersen era um homem temente a Deus e que a grande maioria dos seus contos trazem ou abordam a presença, a figura de Deus e o quanto Deus sempre foi misericordioso com ele, né? Então, essas questões precisam ser vistas para além do fantástico, da tecnologia, das opções que se tem para fazer um filme hoje que não se tinha há alguns anos atrás, né? Então, eu entendo que aspectos artísticos, tecnológicos, não podem ser negados. Mas a questão principal no conto de Andersen, a questão relativa aos sacrifícios, às doações, à aceitação de situações em que muitas vezes não te fazem feliz, mas é a situação que se apresenta. Essas situações, além do aspecto religioso, foram totalmente deletadas do filme. Eles apresentam, mostram uma felicidade que não existe no conto. O Andersen, nesse sentido, era muito realista. E eu entendo que esse é um aspecto bastante importante no trabalho do Andersen. Ele era realista. Apesar de ter vivido num momento romântico, ele olhava para o cotidiano da vida do ser humano, das faltas, das necessidades, das perdas, dos silêncios. Isso tudo fica muito claro na obra dele. E isso não está claro na obra, no filme da Disney.